Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel. O teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bom dia a todos. Deixa eu só me ajeitar aqui. Como é bom poder estar aqui de novo, né? Poder reencontrar vocês. E acho que já vão fazer quase 2 anos, né, que a gente não tem um culto presencial. E o que eu queria trazer para vocês agora é que a gente pudesse estar pensando, né, como as coisas durante esse tempo, como nós estamos, para que
descansar é muito complicado, assim. Para mim, particularmente, é um pouco complicado, né? Às vezes eu me pego quando eu vou dirigir o culto, né? E eu vou fazer um negócio para Deus no domingo, mas eu não consigo descansar em Deus mesmo assim no sábado, né? Então é muito engraçado. Mas acho que a gente pode descansar em Deus. E Ele tá lá só esperando, né? Fala, vem cá, vem descansar. E essa música ela fala exatamente isso. Ela chama Descansarei. E a gente vai cantar agora. Então que a gente pudesse estar em oração, pudesse estar pensando, sondando nossos corações, para ver se Deus ele tá te chamando para você descansar alguma coisa, algum problema que você tem, alguma coisa que aconteceu durante essa pandemia, ou mesmo que não tenha acontecido, que a gente possa descansar também em gratidão. E é isso, eu queria cantar essa música então. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque podemos estar reunidos aqui após um longo tempo e poder Te louvar junto com os nossos irmãos. Somos gratos a Ti, Deus, porque em todo momento o Senhor está presente nas nossas vidas e principalmente quando passamos por lutas, por provações, nós podemos descansar, Senhor, em Ti.
porque sabemos que o Senhor é Deus e o Senhor cuida das nossas vidas, e o Senhor tem os planos perfeitos para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que temos aqui, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Antes da gente passar para as próximas músicas, eu queria estar trazendo uma leitura aqui, rapidinho, tá? Está em Mateus 10, 29 a 31. Então ele fala assim: não se vendem 2 pardais por um asse. Acho que em outra tradução ele fala 2 moedas de cobre, ou uma moeda de cobre. Vou falar de novo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. E parece até que eu vou falar a mesma coisa aqui que eu falei aquela hora, mas vou contar um fato interessante aqui. Tem uma árvore, ela chama sequoia. Ela é enorme, assim, grandona. E esses dias eu estava assistindo um vídeo. A árvore ela tem cerca de quase 100 metros de altura e ela chega a ter mais ou menos uns 8, 10 metros de largura, assim. Ela é bem grande. Tanto é que eu recebi uma foto, assim, que a árvore ela fica por cima da estrada, assim, e consegue passar os carros no meio, né? E tem um parque lá na Califórnia que as árvores começaram a cair, assim, do nada ela caía, assim. Pá. Aí e eram árvores, assim, não sei a idade, mas deve ser árvore centenária, assim, né? E o que descobriram é que, assim, apesar delas terem todo esse tamanho, as raízes delas elas não chegam nem a 2 metros assim, de profundidade, né? Elas são umas raízes bem menores comparado com o tamanho dela. E como o pessoal ia muito visitar, eles andavam muito sobre as raízes, assim, né? E isso acabava afetando a árvore e a árvore caía. Então a árvore era enorme, assim, e ela acabava caindo, né? E tá. E que eu entendi disso, né? Na verdade era uma pregação, falava mais ou menos sobre isso. O que eu entendi, não, falta uma parte da história. E o que eles fizeram para evitar isso, né? Eles colocaram cercas em volta das árvores. Então, quando a pessoa andasse do lado, eles não iam ficar passando sobre as raízes e a árvore não ia cair, né? E eu acho que, para mim, quando eu penso assim, durante todo esse tempo que nós ficamos longe, até o tempo que a gente está vivendo ainda, né? O que eu consigo ver é a proteção de Deus. Do mesmo jeito que o pessoal constrói essas cercas para proteger a árvore, eu acho que Deus ele sempre está ali. Está lá cuidando da gente. Ele, apesar de tudo que a gente pode passar, e ele está sempre com a cerca dele lá. Ele está sempre com a cerca dele, protegendo as nossas raízes. E muitas vezes a gente até tá ali na cerca, na pontinha ali, dá uma olhadinha, fala, acho que dá para dar uma puladinha aqui, mas quando eu penso assim na minha vida, de uma maneira geral, assim, eu vejo quanto essa cerca faz diferença para a gente. Acho que isso é muito legal, isso muito bom, assim, né? De Deus. Ele protege mesmo a gente sem saber, mesmo sem a gente pedir, né? E então era isso que eu queria trazer. A gente vai cantar a mais algumas músicas e assim, o meu espírito hoje aqui para esse culto sempre foi de gratidão. Eu acho que poder voltar bem, poder encontrar vocês, eu acho que é muito importante. Então, durante essas músicas que a gente também possa tá pensando, né? O quanto Deus, ele nos protegeu durante todo esse tempo. Tá bom? Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Quem quiser ficar sentado também, fica à vontade. A gente vai cantar as próximas músicas.
onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés, meu Jesus, leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, o sol da tua vontade, eu posso me completar, eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Agradecida pelo teu amor por nós, pela tua proteção, pelo teu cuidado, porque podemos estar aqui juntos novamente, te adorando, louvando e agradecendo teu santo nome, Pai. Senhor, queremos estar na tua presença, queremos ouvir a tua voz, queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Que esse culto, Senhor, faça a diferença das nossas vidas, que nesse culto nós possamos realmente entender, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nós. E queremos também colocar diante de Ti a nossa gratidão, o nosso louvor. E estamos muito alegres, Pai, de poder compartilhar esse momento com os nossos irmãos aqui. E peço, Senhor, que o Senhor nos permita outros momentos como esse, Senhor. Que a partir de agora as coisas melhorem, que possamos viver esse novo normal, ainda com alguns protocolos, mas mais próximos uns dos outros. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Toda a minha vida, em todos os meus dias, te adoro, Senhor, te entrego o meu ser e meu coração, o sacrifício a ti. Te adorarei.
és tu, és tu. A música floresce, o resto desaparece, simplesmente a ti chego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Senhor, nós te louvamos na manhã de hoje, ó Pai. Senhor, quanta alegria de estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo para esse momento de adoração, para esse momento de louvor, Senhor. Foram 18 meses em que nós não pudemos nos encontrar assim, de forma presencial. Mas o Senhor nos manteve firmes, Senhor, nesta fé. E nós perseveramos, ó Pai, em te servir, em te adorar, em glorificar o teu nome e a servir, Senhor, a Cristo, nosso Senhor e Salvador. E hoje nós temos a honra, a alegria, Senhor, o privilégio de, como igreja, adorarmos, Senhor, de forma comunitária. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, por esta rica, grandiosa oportunidade. Pai, que o Senhor trabalhe em nossos corações na manhã de hoje, enquanto Te adoramos, Senhor. Que o Senhor renove, Senhor, a nossa fé. Nos encha, Senhor, da presença poderosa do Teu Espírito Santo, Senhor. E que a alegria da salvação esteja em nossos corações, Senhor, enquanto Te adoramos e enquanto Te cultuamos. Obrigado, Pai, pelo grupo de louvor. Obrigado, Senhor, pela equipe técnica, a equipe do Nelson, que prepararam tudo com tanto carinho, Senhor, com tanto esmero. E hoje, Senhor, nós temos essa oportunidade. Que o Senhor abençoe também os que estão em suas casas, Senhor, aguardando o momento mais oportuno para retornarem, Senhor, a encontros presenciais. Que o Senhor visite a cada uma das casas, Senhor, que estão conectadas a este culto na manhã de hoje. Que o Senhor os visite também, Senhor, renove, Senhor, seus corações e traga a todos nós, Senhor, esperança quanto ao futuro. Nós temos a certeza, Pai, de que essa pandemia vai passar e ficará para trás. E nós caminharemos todos juntos, Senhor, perseverantes e confiando que o Senhor está diante de nós. Renova-nos, Senhor, na manhã de hoje e nos enche da presença poderosa do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre nós na manhã de hoje. O Fabrício arredondou um pouco os números, ele falou já quase 2 anos, mas eu estava fazendo as contas do lápis, e foram 1 ano e meio em que nós estivemos não realizando cultos presenciais, mas os cultos online aconteceram normalmente, e durante esse ano nós perseveramos, nós seguimos firmes adorando a Deus, enfrentamos a pandemia, tivemos algumas perdas, mas o Senhor nos sustentou e nos deu graça. Muito obrigado a vocês que vieram aqui na manhã de hoje, estavam ansiosos por esse momento em que nós pudéssemos nos encontrar como igreja, como congregação e nos reunirmos. Obrigado também aos que estão em suas casas e na manhã de hoje cultuam na segurança dos seus lares. Que Deus enche os nossos corações de esperança quanto ao futuro que Ele tem reservado a todos nós. Então, o nosso desejo é voltarmos aos cultos presenciais a partir de hoje, e se a situação continuar melhorando, como vem melhorando, a situação sanitária do país, nós pretendemos continuar com os cultos presenciais. E gradativamente, a igreja pode ir voltando, à medida que as pessoas se sintam confortáveis e seguras para esse retorno. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado à equipe do Nelson aí, ó. Eles trabalharam muito para que esse culto pudesse acontecer aqui na quadra. Tem muito trabalho por trás disso, tá? Agradecemos as pessoas que vieram no 7 de setembro, estiveram aqui fazendo uma grande faxina na quadra. Foram pessoas que se dedicaram para que nós tivéssemos esse momento tão gostoso de servirmos juntos, de adorarmos juntos. Nunca deixamos de adorar, mas precisamos reconhecer que o culto congregacional, quando o povo de Deus se reúne para adoração, é algo único, é algo especial. Então, que gostoso estarmos aqui. Eu não sei se você que está em casa, você consegue, talvez o Nelson vai dar uma chance aí de você visualizar o pessoal aqui na quadra, um momento muito gostoso. Os nossos corações estão cheios de esperança quanto ao futuro que Deus tem reservado para nós. Nós vamos agora passar para a meditação na palavra do Senhor, e nós vamos continuar estudando a história dos reis de Israel. Estudamos a história de Samuel, e agora estamos vendo a transição de Samuel, estudamos a história do rei Saul, e agora estamos vendo a transição para o rei Davi. Para o pessoal que está em casa, eles vão vendo a projeção dos textos. Mas você vai ter que manusear a sua Bíblia hoje, ok? Então vamos para o primeiro livro de Samuel. Nós vamos começar lá no capítulo... 1 Samuel, capítulo 22. O pessoal que está em casa ainda consegue ver os slides, tá? Você vai ter que manusear a sua Bíblia aqui. Ótimo, você estava com saudade, né, de ter contato com o papel. Apesar que eu estou vendo um monte de dispositivo aqui, não estou vendo ninguém com a Bíblia física, não. Nós vamos para a primeira carta de primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 22. E vamos fazer a leitura entre os versículos 1 e 5. 1 Samuel, capítulo 22, eu vou fazer a leitura do versículo 1, iniciando no versículo 1 e vou até o versículo 5. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou ao rei de Moabe e eles moraram. Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro,
vai e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Até aqui, nós vamos ler até o verso 5. Eu quero refletir um pouco, na manhã de hoje, sobre as injustiças da vida. O tema da palavra é enfrentando as injustiças da vida. O rei Davi, como nós vimos até agora, ele foi escolhido por Deus quando ele ainda era um adolescente. O profeta Samuel foi até ele e disse: olha, Deus o escolheu para ser o novo rei de Israel. Saul está sendo rejeitado e você vai assumir o trono de Israel. A partir disso, a vida de Davi foi 1000 maravilhas e ele não teve mais problemas. Na verdade, não, nós sabemos que não. O grande desafio que Davi teve logo em seguida foi enfrentar o gigante Golias. E nós vimos a vitória extraordinária, sobrenatural de Davi sobre Golias. Quando Davi vence Golias, houve uma grande festa, uma grande celebração. O rei foi lá, o abraçou. Ele se tornou amigo pessoal do príncipe Jonatas, filho de Saul. Então parecia que tudo ia bem. Mas rapidamente as coisas mudaram. E Davi enfrentou sérios problemas com o rei Saul. Por quê? O coração de Saul ficou cheio de inveja, cheio de ciúmes. À medida que Davi se tornou um herói nacional, porque venceu Golias, o coração do rei começou a se sentir muito negativo em relação a tudo que viesse de Davi. E nós vamos percebendo que Saul adoece, fica fica enlouquecido, fica insano. E depois nós temos até eventos de ordem espiritual. Saul passa por espíritos demoníacos começam a controlar a atormentada mente de Saul. E aí ele decide que Davi deveria morrer. Qual o crime de Davi? Nenhum. Ele era apenas um herói que salvou o seu país, lutando, arriscando a sua vida, vencendo um gigante que nenhum outro homem tinha coragem de enfrentar. Então, qual foi o prêmio de Davi diante dessa escolha de Deus? Deus disse: você vai ser o novo rei de Israel. Ele vai lá, vence um gigante, se torna um herói nacional, um cara de grande respeito, uma celebridade. O que ele ganha com tudo isso? Ele se torna o arqui-inimigo do rei Saul. E o rei Saul decide que Davi precisava morrer. Davi se torna uma ameaça ao trono de Saul. Ele fala: poxa, esse cara é tão popular, tão querido, que ele vai ficar com o trono. E, na verdade, este era o plano de Deus, e o profeta Samuel já sabia disso. Já tinha ungido Davi para ser o futuro rei. Saul não sabia dessa unção, mas ele percebeu a forma como toda a nação de Israel considerou Davi um homem querido, um homem respeitado, um verdadeiro herói. É aqui que entram os anos mais difíceis da vida de Davi. Quanto tempo você acha que Davi sofreu sendo perseguido pelo rei Saul? Foram mais de 10 anos de perseguição. Saul juntava um exército de 3.000 homens. Você pode imaginar você fugindo de um exército de 3.000 homens que querem tirar a sua vida? Isso ininterruptamente por 10 anos. E foi isso que Davi teve que enfrentar. Uma grande injustiça. Ele não cometeu erro algum. Ele jamais ameaçou o reinado de Saul. Ele jamais falou nada contra o rei. Simplesmente o rei estava enciumado, sentia inveja de Davi e decidiu que ele deveria morrer. Isto é uma grande injustiça. Uma injustiça que perdurou por uma década. Você já foi injustiçado em sua vida? Você já foi perseguido no ambiente de trabalho? Você já enfrentou rixas familiares com irmãos? Ficou um tempo sem conversar com irmãos? Nós também sofremos injustiças quando, sem termos culpa, enfrentamos situações muito adversas. Isso pode ser decorrente da ação de uma pessoa,
ou pode ser mesmo de situações contingentes da vida. Você acha que a vida é justa? Na perspectiva bíblica, Deus é justo. Deus é justiça. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo caótico e desorganizado. E as injustiças acontecem o tempo todo. Nós estamos orando agora por um dos nossos pastores, o pastor Paulinho, da igreja de Mogi. Ele tem apenas 50 anos de idade, tem 2 filhos, e apareceu do nada um aneurisma em seu cérebro. E ele fez uma cirurgia delicadíssima. E nos últimos 3 dias, ele esteve na UTI entre a vida e a morte após essa cirurgia. Graças a Deus, nessa noite nós recebemos a notícia que ele voltou para sua casa e continua se recuperando em casa, apesar da gravidade da situação. E se ele morresse, deixando 2 filhos adolescentes, isso seria justo? Estamos aqui nessa manhã adorando a Deus e cultuando a Deus. Mas no Brasil, 590 mil pessoas perderam as suas vidas por causa da pandemia da Covid-19. A sua família foi atingida? Vocês perderam alguém? Isto é justo? Por que comigo? Por que com a minha família? Então, certamente, queridos, assim como Saul, assim como Davi sofreu durante uma década pela injustiça cometida pelo rei Saul, nós também enfrentaremos em nossas vidas momentos de grande injustiça, quando as coisas não são do jeito que deveriam ser, e nós nos sentimos perseguidos, acuados por pessoas que certamente não deveriam agir assim. Então, pensando um pouco na história de Davi, que enfrentou um momento de grande injustiça, vamos pensar sobre nós mesmos, fundamentados nessa história de Davi. Como Davi enfrentou a grande injustiça que sofreu de Saul? É a nossa reflexão na manhã de hoje. E eu queria colocar alguns pontos para que você leve no coração, guarde na sua mente e use-os no momento oportuno, quando você precisar. A primeira coisa que eu vejo aqui que Davi aprendeu nessa passagem é que Davi desenvolveu a resiliência. Davi percebeu que aquela perseguição não ia acabar tão cedo. E, primeiro, ele procurou ajuda. Ele foi procurar ajuda com o profeta Samuel, o homem que ungiu. E ele foi na escola de profetas de Samuel. Mas ele logo ficou sabendo que Saul estava no seu encalço e via para aquele lugar. Davi teve que fugir. Davi teve uma conversa pessoal com o seu amigo Jonatas. Jonatas falou: Davi, estamos juntos, cara. Eu sou seu amigo. Jamais eu farei nada contra você. Mas entenda, é o meu pai. Eu vou ficar do lado do meu pai. Não vou te perseguir, não vou cometer nenhuma injustiça, mas meu pai está irado contra você. E Jonatas, além de oferecer a sua amizade e lealdade, não pôde oferecer nenhuma ajuda a Davi. Davi teve a ideia de ir até o santuário, o templo daquela época, onde estava a Arca da Aliança e onde viviam os sacerdotes. Davi foi lá, visitou os sacerdotes, conversou com Aimeleque, recebeu comida lá, pediu ajuda. O sacerdote falou: olha, eu não sei como te ajudar. Você tem alguma arma aqui? Eu tenho a espada de Golias, aquele gigante lá que você matou, está guardado aqui no santuário. Então me entregue a espada. Ele entregou a espada, mas Davi sabia que tinha que ficar pouco tempo ali, porque logo Saul estaria no seu encalço. Sabe quantos sacerdotes haviam trabalhando no templo naquele momento? 85 sacerdotes. Quando Saul descobriu que Davi passou naquele lugar, que foi ajudado pelos sacerdotes, ele ordenou a morte de todos. Naquele dia morreram 85 sacerdotes do templo. De todos os pecados de Saul, este foi o mais grave. O ódio dele contra Davi era tão grande que ele ordenou a morte de 85 sacerdotes do templo de Deus. Então Davi percebeu que ele não poderia contar com ninguém. Ele deveria encarar essa situação
e esperar o tempo passar. Foram 10 anos de perseguição. Uma briga de gato e rato. E no caso, Davi era o rato da história. Ele tinha que fugir, e ele fez isso durante 10 anos. Então, isso é resiliência, queridos. O que é resiliência? É a incrível capacidade. A ideia de resiliência é tirada da física, quando o material sofre uma pressão, a tal ponto que ele quase é destruído. Imagine uma régua. Quando você pega uma régua e você a dobra, ela tem um limite onde ela pode se romper. Mas assim que você solta a régua, ela volta para a posição original. E você pode fazer isso de diversas e diversas vezes. E a régua, se você respeitar o limite em que ela quebra, ela sempre volta para a posição original. Isso é resiliência dos materiais. E da mesma forma, o ser humano tem a incrível capacidade de desenvolver essa flexibilidade, essa resiliência, se adequando às novas situações da vida. Você acreditaria, há 1 ano e meio atrás, que você teria que enfrentar quase 2 anos aí de pandemia, usando máscaras, isolamento social, limitações na circulação? E nós nos adaptamos. Nós estamos aqui. Nós sobrevivemos. Nós aprendemos a nos adequar. Deus nos deu essa flexibilidade. Sofremos um pouco, fomos incomodados, reclamamos também um pouquinho, mas nós nos readaptamos. Nós aprendemos a viver diante dessa nova realidade. Isto é resiliência. Então, diante de uma perseguição injusta, Deus também nos dará resiliência, se aceitarmos enfrentar aquela situação, aguardando que Deus venha agir, que Deus opere, que Deus mude aquela história. Davi foi extremamente resiliente. O Fabrício, dirigindo o culto hoje dessa manhã, falou da sequoia, né? Ele se surpreendeu com aquela árvore. Um outro grande exemplo de uma planta, de uma árvore, é o bambu. O bambu tem essa incrível flexibilidade também. Quando você olha para um bambuzal, ele parece tão frágil, mas, na verdade, o bambuzal tem raízes profundas. Na verdade, as raízes de um bambuzal têm a capacidade de conter uma erosão. Se você quer conter a erosão de um lugar, plante bambuzal, porque as raízes são fortes e profundas. Mas quando vem uma grande tempestade, as árvores que parecem mais frondosas, mais fortes, mais resistentes, essas árvores acabam quebrando no meio de uma tempestade. Essas árvores acabam caindo. O bambuzal, ele é incrivelmente flexível. Ele se deita, você vai lá no outro dia de manhã e fala, nossa, acabou com o bambuzal. Daqui a pouco ele volta frondosamente de novo para a sua posição e continua. Por quê? Porque ele não lutou contra a tempestade, mas ele foi flexível. Ele se curva diante da tempestade, mas depois ele volta para a posição original. Esta é a flexibilidade do bambuzal, um símbolo de resistência e um símbolo de flexibilidade. Foi assim que Davi conseguiu enfrentar esses anos de injusta perseguição. Ele desenvolveu resiliência em seu coração. Uma outra ação quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Opa! Davi estava fugindo de uma perseguição. Davi estava fugindo, estava sendo perseguido. E, de repente, o seu pai, a sua mãe, a sua família fala, Davi, estamos juntos. Viemos te apoiar. Só que Davi sabia, naquela época era muito comum, quando você perseguia alguém, você atacar a sua família, atingir a sua família para causar sofrimento ao perseguido ou para obrigá-lo a aparecer, a se apresentar. Então, certamente, Davi sabia que a sua família seria atingida por aquela ira, por aquela fúria de Saul. Imagine Saul rodando a nação toda, perseguindo Davi como um rato. Davi sabia que ele
a sua família seria atingida. A sua família foi se encontrar com ele. E o que Davi decide fazer? No versículo 3, Davi decide ir até Moabe e disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês. No versículo 3. Davi, no versículo 4, entendeu que ali seria um local seguro. Tá, mas onde é Moabe? Moabe não faz parte do território de Israel. Vocês se lembram da história de Ruth, que nós estudamos alguns domingos atrás? Ruth era uma moabita. Moabe era a região de Ruth. Não fazia parte do território de Israel. Então Davi foi buscar ajuda lá na terra da sua bisavó, Ruth. Ele foi atrás de uma nação inimiga, não fazia parte do seu povo. E ele pediu ajuda do rei de Moabe para preservar a sua família, para proteger a sua casa durante aquela perseguição. E ele conseguiu esta ajuda. Isso aqui nos deixa uma lição fantástica, queridos irmãos. Diante de uma injustiça, quem mais pode ser afetada é a nossa família. Quando você quer atingir alguém, desestabilizar alguém, atinja a sua casa, atinja a sua família. Isso desestabiliza qualquer ser humano. E Davi tinha essa consciência de que o pior que poderia acontecer contra ele seria atingir a sua casa, a sua família. Então Davi aqui tem prioridades claríssimas. Primeira prioridade era o seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, era o cuidado de sua família. Era proteger e preservar a sua casa e a sua família. Guarde essa lição em seu coração. Em alguns momentos, nós sofreremos situações injustas em nossas vidas. Seja por causa da ação de alguém, ou seja por causa de uma enfermidade, ou uma situação, ou um problema que nós enfrentamos. E a forma como você coloca isso para sua família, a forma como você transfere esse problema para os seus familiares, pode atingir a sua casa de uma forma definitiva. De repente você fala para o seu filho adolescente daquele problema e ele percebe o quanto você sofre. Isso pode deixar sequelas, pode deixar traumas psicológicos. E isso se torna um problema muito maior lá no futuro. Então, blinde a sua casa. Proteja aqueles a quem você ama, mesmo durante um período de injustiça. Se você se vitimiza e você chega na sua casa e chora e abre a boca e diz: olha, estão fazendo uma grande injustiça contra mim, eu estou sofrendo. Essa decisão pode não ser a mais sábia, porque você pode estar transferindo aquela dor e o sofrimento para pessoas que podem não ter condições de absorver aquilo. E isso vai te trazer maiores problemas no futuro. Proteja a sua casa e a sua família. Davi, durante toda aquela injustiça, ele não deixou de olhar para a sua casa. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, este negou a fé, e é pior do que os incrédulos, é pior do que os infiéis. Então, a orientação bíblica é claríssima sobre a nossa maior responsabilidade de cuidar da nossa casa. Devemos amar a todos, cuidar de todos e fazer o bem a todos, mas especialmente a nossa casa, a nossa família, a preservação, a blindagem da nossa casa. Essa responsabilidade é maior. Você se lembra da grande injustiça que Jesus Cristo sofreu? Sendo inocente, foi pregado em uma cruz. Não tendo pecado, foi morto com uma das mortes mais cruéis, mais cruentas de sua época, a morte por crucificação. E Jesus, no ato da sua crucificação, os seus discípulos debandaram, o abandonaram,
poucos restaram aos pés da cruz. Algumas mulheres, e nós vemos ali o discípulo João também esteve aos pés da cruz. Jesus crucificado e sofrendo dores insuportáveis. Ele observa o sofrimento da sua mãe. O quanto a sua mãe sofria ali aos pés da cruz. E naquele momento, Jesus olha para João. E ele diz a João: João, esta aí é a sua mãe. João, esta mulher é a sua mãe. Mulher, este será seu filho. E a partir disso, Maria passou, após a crucificação, Maria passou a viver na casa do discípulo João, como se fosse a sua mãe. João recebeu Maria, mãe de Jesus, como sua mãe. Então nós vemos Jesus sofrendo uma das maiores injustiças do mundo, e poucos minutos de vida ele tinha. Ele teve o cuidado, a cautela, a preocupação, a precaução de pensar na sua mãe e como seria o futuro dela após a sua partida. É uma lição memorável, inesquecível, que precisa ser guardada em nossos corações. A injustiça, os tempos de injustiça passarão. Mas como fica a sua casa, a sua família, depois que eles passarem? Este é o ponto. E Davi sabia que um dia Deus o colocaria no trono de Israel, conforme a sua promessa. Mas faria sentido se ele tivesse perdido toda a sua casa, toda a sua família, que seus pais tivessem sido mortos covardemente pelo rei Saul. Não faria sentido. Guarde isso no seu coração. Uma outra lição que Davi nos ensina aqui, diante da grande injustiça que ele sofreu, Davi priorizou a justiça divina. Como Davi enfrentou a grande injustiça que sofreu de Saul, Davi priorizou a justiça divina. Nesses 10 anos de perseguição, Davi fugiu o tempo todo. Quando você observa o itinerário de fuga, o mapa de fuga de Davi, é algo impressionante. Ele zigue-zagueou pela região durante anos. Ele ia de uma região, ia para o deserto, ia para as cavernas, o tempo todo fugindo de Saul. Mas o texto fala de duas oportunidades em que Davi teve a chance inequívoca de acabar com tudo aquilo. Por 2 momentos, o rei Saul esteve visivelmente nas mãos de Davi. Nós encontramos lá em 1 Samuel capítulo 24, durante essas perseguições, Davi se esconde numa caverna com toda a sua equipe, 300 homens que ele conseguiu arregimentar. Eles estavam escondidos no fundo de uma caverna. O rei Saul se distancia do seu exército de 3.000 homens e entra naquela caverna porque ele precisava usar o banheiro, tá? Não quero ser aqui indiscreto, mas ele precisava ter um minuto a sós ali naquela caverna porque ele estava precisando de um banheiro. Não sei se foi fazer o número 1, número 2, não importa. Mas naquele momento, na escuridão daquela caverna, Davi se aproximou perto do lugar onde o rei Saul deixou o seu manto. E ele cortou uma pequena tirinha do seu manto para mostrar que ele poderia matar Saul se assim o quisesse. Os seus homens perguntaram: Davi, é a sua chance. Deus o entregou nas suas mãos. Tira a vida desse cara que quer te matar, acaba com isso. É a sua chance de acabar com todo esse sofrimento. Davi foi categórico. Eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Saul está pirado, Saul é maluco, Saul está endemoniado, Saul está insano, está doente. Mas foi Deus que o colocou no trono de Israel. E ele vai permanecer no trono de Israel pelo tempo que Deus quiser. Não serei eu quem vai tirar a sua vida. Uau! A justiça divina
estava agindo. E Davi decidiu não ser a solução daquilo, mas deixar Deus agir. Algum tempo depois, essa história se repete. Saul estava no acampamento e durante a madrugada seus homens dormiam. Davi foi até o local do acampamento, se aproximou da barraca, do lugar onde Saul dormia. A lança de Saul estava fincada no chão, perto da sua cabeça. E Davi pegou a lança, ainda pegou um jarro de água que estava ao lado de Saul e o levou. Depois que ele estava bem distante, no alto do monte, ele grita: vocês não protegeram o rei Saul. Aqui está a lança dele e aqui está o jarro de água dele. Se eu o quisesse, eu teria tirado a vida do rei Saul. Eu não o fiz, porque ele é ungido do Senhor e não era minha competência fazer isso. Naquele momento, Saul caiu em si, pediu perdão à distância, né? Pediu perdão a Davi e prometeu que nunca mais iria persegui-lo. Mas ele fez essa promessa várias vezes, né? Era uma questão de tempo, essa história se repetiria. Mas por 2 vezes, Davi teve a chance de resolver o problema. E era legítimo. Legítima defesa. Eu vou matar aquele que quer me matar. Ele me persegue injustamente. Legítima defesa. Vou me defender e vou tirar a vida dele. Mas aquele homem foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E Davi entendeu que ele não deveria se intrometer naquele assunto. Não se pode tocar no ungido do Senhor. Esse texto aqui é muito mal usado pelas igrejas, tá? Eu posso falar disso em uma outra ocasião. Mas a ideia aqui é que Davi aguardou a justiça de Deus e não se vingou. Ele não agiu com vingança. Como resolvemos os nossos problemas pessoais? Quando somos injustiçados, quando nos sentimos perseguidos, quando nos sentimos acuados em uma situação. Você fica irado, com sede de vingança, falar: agora eu vou resolver isso aí, eu vou quebrar esse cara, eu vou mostrar com quem ele está lidando. Muitas vezes você pode seguir esse caminho, mas Davi nos mostra um caminho ainda mais excelente. Eu vou deixar que Deus, que é justiça, haja nessa situação. Eu não farei a minha justiça, mas eu quero ver a justiça de Deus. E pode ter certeza, queridos, a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus é inegavelmente perfeita. Foram desses anos que Davi escreveu alguns dos salmos, que nós chamamos de salmos da caverna. Foram anos difíceis, anos incômodos, anos desconfortáveis, mas foram anos também em que Davi compôs grandes poemas que nós encontramos no livro de Salmos atualmente. Salmo de número 34, 52, 54, 56, 57, 59, 63 e 142. Foram salmos em que Davi colocava toda a sua dor, todo o senso de injustiça que ele sentia contra a sua vida. Mas ele aguardou que Deus agisse e que a justiça de Deus se manifestasse. Em quarto lugar, eu quero dizer ainda como Davi enfrentou a grande injustiça que sofreu de Saul. Davi capacitou-se para o amanhã. Davi sabia que aqueles anos difíceis iriam passar. Davi sabia que um dia ele assumiria o trono de Israel, porque esta era a promessa de Deus para a sua vida. Então, o que Davi fez durante aqueles 10 anos? Davi apenas fugiu? Não, de forma alguma. Foram anos imprescindíveis no treinamento de Davi. Foram 10 anos em que Davi se preparou sistematicamente, obcecadamente, para o dia que assumiria o trono de Israel. O texto diz que Davi juntou um grupo de 400 homens
Então, Davi foi viver nas cavernas. A caverna mais conhecida é a caverna de Adulão. Quando você ouvir a expressão caverna de Adulão, foi a principal casa que Davi teve nesse período. Mas ele teve que fugir muitas vezes para muitos lugares diferentes. Davi reuniu um grupo de 400 homens. Quem eram esses 400 homens? Começou a aparecer gente de tudo quanto é lugar. Homens que se sentiam injustiçados. Homens que consideravam que Saul era um tirano que estava governando mal o país. Homens que sofreram injustiças, perderam tudo que tinham e fugiram para não se tornar escravos. E essas pessoas foram reconhecendo em Davi que Davi seria o próximo rei de Israel. E essas pessoas foram se aproximando. Começa com um grupo de 400, mas em alguns momentos, esse grupo chega a 600 homens. Eram admiradores que estavam dispostos a tudo para apoiar o rei Davi. Esses homens foram cruciais para que Davi fosse formando o seu exército e se preparando para quando se tornaria rei de Israel. Um grupo desses 400 homens, havia um grupo muito seleto, de 30 homens, que eram chamados de os valentes de Davi. Eram homens que estavam dispostos a morrer por Davi, porque reconheciam que o Espírito Santo estava sobre a vida de Davi, que reconheciam que aquele seria o futuro rei de Israel. Então, esses homens começaram a se juntar. E ali começa o maior período de treinamento da vida de Davi, se preparando para assumir o trono. O que Davi fez com esses homens? Ficou só fugindo? Não. Davi, o rei Saul, na sua tirania, ele já não conseguia mais proteger a nação. Ele não defendia as cidades que eram atacadas por inimigos. O que Davi fazia? Com esse pequeno grupo de 400 homens, às vezes 600 homens, ele defendia as cidades que estavam sendo atacadas. E as pessoas começaram a perceber isso. Uau, o exército do meu povo, o meu rei não faz nada por mim. Mas Davi é um herói. Davi vem aqui defender a nossa cidade. Então, aos poucos, foi sendo trabalhado um sentimento de que Davi era o homem ideal, ele tinha o perfil ideal para ser o rei de Israel. Então, Davi reuniu um exército de homens improváveis, homens miseráveis, devedores, descontentes. Alguns nem pertenciam ao povo de Israel, não eram hebreus, eram de outras nações, mas que foram acolhidos. Então, Davi conseguiu formar um exército improvável em homens valentes, valorosos e destemidos. E ele se preparava, assim, para ser rei de Israel. Esses homens formaram a sua guarda real quando ele assumiu como rei. Todo rei precisa de uma guarda pessoal para proteger o rei. Depois de você viver 10 anos no deserto, com 400 homens que entregaram as suas vidas para te proteger, quem melhor para ser a sua guarda real, para proteger o rei, do que esses homens? Então, mesmo antes de ser rei, Davi já tinha uma guarda real para protegê-lo. Mesmo antes de ser rei, o sentimento da nação é: este homem ama a nação, ama o povo, e ele merece ser o nosso rei. Assim, Davi se tornou uma espécie de Robin Hood, né? Não que ele roubasse, tá? Mas ele defendia o seu povo. Ele amava o seu povo. Davi nos ensina assim, queridos, que nós devemos nos preparar para o dia de amanhã. Se você ficar só olhando para a injustiça, você fica paralisado, você fica estagnado. Ah, isso não é justo. Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? E a sua vida fica completamente estagnada. Davi tinha certeza de que Deus estava agindo. E ele já olhava, ele se preparava para o novo momento que Deus tinha à sua frente. Isto é fé. Isto é confiar em Deus. É não ficar com o seu olhar preso
naquilo que te incomoda hoje, mas ter a convicção naquilo que Deus fará no amanhã. Isto é fé. Isto é temor a Deus. Isto é confiar em Deus. Como está o seu coração nessa manhã? Você chora por aquilo que te incomoda, que te deixa desconfortável? Ou você olha para Deus e tem a percepção daquilo que Ele vai fazer amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, em sua vida? Davi, enquanto fugia de Saul, jamais deixou de ter a certeza de que um dia Deus o colocaria no lugar que Deus havia prometido. Isto é fé. Assim, nós aprendemos grandes lições aqui sobre enfrentar as injustiças da vida. Eu quero orar por vocês na manhã de hoje, orar por cada um de nós, para aqueles que se encontram em casa ouvindo essa mensagem. Por favor, se coloque em pé, vamos orar, vamos interceder. O que te incomoda na manhã de hoje? O que te deixa desconfortável? O que te desestabiliza? Você olha para a sua vida e você vê um quadro injusto? Eu não mereço isso, a minha casa não deveria estar passando por isso. Coloque isso na presença do Senhor. E permita que o Espírito Santo te mostre o amanhã, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Isto é fé. Oremos. Pai, na manhã de hoje, Senhor, nós olhamos para a vida de Davi, Senhor, e entendemos que não devemos nos vitimizar, Senhor, por aquilo que sofremos hoje. Pai, pedimos que o Senhor trabalhe nos corações daqueles que se sentem desconfortáveis com uma situação que enfrentam em suas vidas. Se sentem desanimados, desiludidos, preocupados, desesperançosos, Senhor, sem perspectiva para o amanhã. Pai, nós queremos olhar para Ti na manhã de hoje. Queremos olhar, Senhor, para o Teu trono, Senhor, que é um trono de misericórdia, de compaixão e de graça. Senhor, faça uma grande mudança na história de nossas vidas. Senhor, nós enfrentamos 1 ano e meio de pandemia e estamos aqui em pé, Senhor, e somos gratos por isso. Senhor, visita cada casa que nos ouve na manhã de hoje, através do culto online. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui, que nós possamos deixar, Senhor, todos os sentimentos negativos da Tua presença. Deixar, Senhor, a desesperança, o desconforto, a tristeza, Senhor, a mágoa e o ressentimento por pessoas, e deixarmos tudo isso, Senhor, no Teu altar, e olharmos para aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer no amanhã, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor mude, Senhor, os nossos corações, que o Senhor abençoe as nossas casas, que o Senhor nos abençoe no ambiente de trabalho, e que aqueles relacionamentos, Senhor, conflituosos, sejam entre amigos, sejam em nossas residências, sejam tratados pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nossas casas. Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podemos assentar, queridos? Então, nós estamos terminando o culto agora. A escola dominical, como envolve pequenos grupos, pequenas classes, nós não retornaremos ainda à escola dominical. Mas você pode continuar participando da escola dominical online. A escola de adultos do Pastor Bolivar vai começar daqui a 12 minutos, via online. Dá ainda para você ir até a sua casa e participar. As classes das crianças, cada uma tem um horário. A classe do Fabrício, eu sei que é às 11 horas, né? A classe da tia Sandra e da Sayuri também, às 11 horas. Então, as classes vão continuar no formato online, para que a gente não se reúna nas salas. Muito obrigado a você que veio hoje aqui, matou a saudade do templo, curtiu esse espaço.
um espaço bem amplo, bem arejado. A gente pode se espaçar aqui nessa quadra. Ó, o portão aqui, logo à frente da quadra, está aberto, tá? Se você preferir sair por aqui, já podemos sair. Vamos evitar agora aquele contato físico. Aquele é o momento de a gente ficar conversando, abraçando, beijando, encostando. Estamos em tempos de pandemia, não é possível isso. Sigamos os protocolos de segurança, ok? Então, se você conversar um pouquinho com alguém, converse à distância. Não precisa abraçar, não precisa beijar. Não precisa nem daquele toquinho de jogador de basquete, ok? Se você toca 30 pessoas assim, é perigoso, melhor não, tá, ok? Domingo que vem estaremos aqui novamente, nesta quadra. Você é convidado para retornar aqui. E se as coisas não piorarem, e cremos que não vão piorar mais, vamos seguir durante algum tempo, alguns meses, realizando o culto aqui na quadra. Quando for seguro, nós retomaremos também as classes de escola dominical presencial. Por enquanto, tudo continua online. Os pequenos grupos das casas, logo nós retomaremos também, quando houver condições seguras para isso. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo, forte abraço, fiquem com Deus. Você que nos visita hoje, muito obrigado por sua visita. Nós não recolhemos as ofertas por uma questão de segurança, mas se você trouxe a sua oferta na hora de sair e quiser deixar ali na caixinha, no ofertório, você também pode fazer isso, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo.